Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nossos estudos aqui em 2 Coríntios, agora no capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, nós vamos ver algumas coisas aqui sobre mais justificativas de Paulo e alguns avanços sobre o entendimento, ou aquilo que deve ser o nosso entendimento sobre as marchas do reino de Deus, o que avança no Novo Testamento. Algumas coisas que Paulo vai dizer nesse capítulo nos dão um panorama das coisas que são possibilitadas pelo Evangelho e que são um avanço em relação àquilo que Deus está fazendo no mundo em todas as eras da história humana. Tá? No versículo, no capítulo 3, então, a segunda coisa, capítulo 3, versículo 1 a 3, resumidamente. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Vós sois a nossa carta, conhecida e lida por todos os homens, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Paulo, de novo, justificando seu ministério. E nesse ponto, para justificar ou para se explicar para os corintianos, meu Deus, só a graça dos corintianos, para se explicar para os corintianos, ele usa eles mesmos como argumento. A nossa carta de apresentação, sabe qual é? Vocês. Vocês são o fruto do nosso ministério. Então, Paulo diz que aquilo que se processa no coração dos coríntios, como efeito da obra da cruz e como efeito da intermediação do ministério de Paulo, essa é toda a carta de apresentação que ele precisa para justificar seu ministério para aqueles que o criticavam na igreja de Corinto. Então, Paulo faz a pergunta desafiadora: porventura começamos a nos recomendar de novo a nós mesmos? Vocês são a nossa carta. Essa carta pode ser lida por qualquer pessoa, pelos efeitos da obra do Evangelho nos corações, transformando as vidas. Então, a renovação que acontecia nos próprios corações dos coríntios era uma carta de recomendação em relação ao ministério de Paulo, essa justificativa suficiente para Paulo em relação àqueles que o criticavam, o testemunho da mudança operada neles, os frutos do ministério, eram toda a carta de apresentação de que Paulo precisava. E aqui o contraste entre tábuas de pedra e tábuas de carne, evoca a profecia de Ezequiel, onde Ezequiel profetiza sobre um tempo em que o Espírito faria uma obra renovadora. Isso que Ezequiel está profetizando sobre uma obra renovadora futura do Espírito de Deus. Então ele diz assim: vos darei coração novo, tirarei o coração de pedra, vos darei o coração de carne, escreverei os meus mandamentos nos seus corações. Isso profetiza Ezequiel lá no Antigo Testamento. E Paulo evoca essa distinção entre a antiga e a nova aliança, para dizer que o ministério dele se situa no contexto da nova aliança. Ele vai dizer isso com mais assim, detalhes para frente. As cartas vivas são as cartas daquilo que o Espírito de Deus tem escrito por intermédio do ministério de Paulo nos próprios corações dos coríntios, o qual, por sua vez, era um testemunho suficiente do ministério de Paulo. Um contraste aqui é entre o Antigo e o Novo Testamento. Paulo vai explorar mais isso para frente. Entre aquilo que lá no Antigo Testamento era escrito em tábua de pedra, os mandamentos, no caso, os 10 mandamentos, no caso, que Moisés recebeu no Monte Sinai, foram escritos em tábuas de pedra, e agora os mandamentos do Senhor, não aqueles mandamentos naquele sentido, mas a vontade de Deus e a graça de Deus operando nos corações. Uma obra interna em contraste com uma obra externa. Isso segundo uma novidade do Espírito que foi possibilitada pela obra da cruz e que é parte integrante do ministério de Paulo. É o que ele começa a dizer aqui no versículo 4 a 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Aqui ele está se referindo à nova aliança quando ele fala da obra do Espírito nos corações. É a nova aliança que ele está falando, possibilitada pela obra da cruz, porque foi a morte de Cristo, foi a cruz quem nos resgatou em primeiro lugar, quem nos tirou do cativeiro do pecado, e agora é o Espírito que continua essa obra nos nossos corações. Então, a obra da cruz foi o marco inicial daquele que continua pelas ações do Espírito no meio da igreja. E Paulo se posiciona como ministro
dessa nova aliança, que é protagonizada por uma ação do Espírito nos corações, uma nova realidade na qual o povo de Deus é habilitado a ser habitação de Deus. O Espírito de Deus agora derramado generalizadamente. Os dois profetas assim, que mais falam disso, o que mais claramente falam sobre esse tempo, são Joel e Ezequiel. Joel fala do Pentecostes, desse tempo em que o Espírito de Deus seria derramado largamente. E, por outro lado, Ezequiel já fala mais da obra interna do Espírito, aquilo que ele se processa no coração dos crentes, a renovação, a santificação, a obra do Espírito nos corações. É mais isso que Ezequiel está falando, e é esse tipo de linguagem que Paulo está dizendo, e situando o ministério dele nesse tempo, nessa nova idade de habitação do Espírito. O que nós temos que entender é que, tendo o Pentecostes como marco inicial, a obra do Espírito continua até o fim, em todos os seus âmbitos. É por isso que, pessoalmente, eu não costumo assim isolar muito o Pentecostes apenas no entendimento de dons, de falar em língua, de profecia, apenas isso, porque é uma obra muito maior, é uma nova idade realmente, em que as realidades espirituais são agora passíveis ou possíveis de serem encarnadas e interiorizadas pelo povo de Deus. A obra da cruz possibilitou tudo isso. Jesus ter morrido por nós na cruz abriu essa possibilidade, fez cair o véu e nos abriu o céu praticamente para tudo aquilo que pelo Espírito de Deus possa ser feito no meio do povo de Deus. Isso é uma graça que jamais foi experimentada por nenhum personagem do Antigo Testamento. Eu até rio às vezes quando vejo pessoas assim que admiram personagens do Antigo Testamento, Eliseu, Elias, principalmente em relação aos sinais, né, em relação a feitos portentosos, porque qualquer pessoa de lá trocaria de lugar com qualquer pessoa daqui. Se fosse possível você ir e falar, quero ser que nem Eliseu, chamasse Eliseu aqui, Eliseu quer trocar de lugar, ele trocaria na mesma hora, vai lá. Vai lá. Porque o menor no reino de Deus é maior do que o maior no Antigo Testamento. Se você pegar a maior personalidade do Antigo Testamento, ele é menor do que qualquer pessoa do Novo Testamento, em termos de graça, em termos de dispensação. O povo de Deus realmente não entende, sinceramente, não entende. Tá? No versículo 7 a 11, Paulo fala assim, e seu ministério da morte, gravado em letras de pedra, se vestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar o rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Esse é o contraste do ministério do Espírito, daquilo que o Espírito está fazendo agora no povo de Deus, em relação a qualquer coisa do Antigo Testamento, qualquer coisa mesmo do Antigo Testamento. Não tem coisa comparável à ação do Espírito. O Antigo Testamento é uma glória desvanecente, é uma glória que vai se acabando, se diminuindo. Não tem nada de permanente no Antigo Testamento. Não tem nada de permanente no Antigo Testamento. O fato de usarmos algumas passagens do Antigo Testamento é simplesmente aquelas coisas que são a referência eterna da palavra de Deus. Então nós podemos realmente pregar na base do Testamento, mas no entendimento do Novo Testamento, atualizando os conteúdos para aquilo que de maior e de mais completo se realizou na base daqueles conteúdos que eram profetizados anteriormente. Mas, via de regra, é a nova aliança, é a glória permanente em relação à glória desvanecente, é aquilo que é eterno, aquilo que permanece em relação àquilo que desvanecia e estava para se acabar. Esse é o contraste do Antigo e Novo Testamento. As pessoas deveriam ler mais a carta aos Hebreus. No Antigo Testamento, Moisés ia no monte e o rosto dele brilhava, diz assim, o rosto dele brilhava, aí ele colocava um véu, né? Certo? Não podia fritar o rosto de Moisés. Moisés colocava um véu no rosto, mas aquele véu ia desvanecendo, não era uma glória permanente. Então aquilo ali tinha uma glória desvanecente, era transitório. E era aquela glória parcial do Antigo Testamento e da lei. Porque tudo que está debaixo da lei é parcial, tudo aquilo que está debaixo da lei é desvanecente, né?
mas tinha sua cota de glória. Agora, Paulo faz o contraste entre a glória, se aquilo tinha alguma cota de glória. Nós vemos, por exemplo, assim, quando Salomão consagrou o templo, houve aquele Shekinah, aquela coisa toda. Então, houve uma cota de glória. Agora, se aquele ministério já era glorioso, já havia um monte de Sinai fumegando, já havia aquela coisa tremenda, imagine agora que é o que é permanente. O transitório teve a sua glória, que era uma glória portentosa para aquele padrão, porque o que eles conheciam da glória de Deus até então? Não conheciam nada. Então, em relação ao nada do que eles conheciam, aquela glória era poderosa. Mas a glória que está agora em nós é a glória da face de Cristo. É a glória da obra da cruz. É a glória permanente que vai aumentando cada vez mais. Baseado no quê? No ministério do Espírito. É o Espírito agora que trabalha nos corações. É o Espírito que trabalha dentro agora. Não é aquela glória externa, mas é uma glória interna que vai aumentando mais e mais, que vai renovando mais e mais. Nós estamos debaixo de uma aliança superior, baseado em superiores promessas, como diz Hebreus. Agora o Espírito de Deus faz essa obra interna. Essa aliança é uma aliança superior. E tudo aquilo que foi recebido no Antigo Testamento era de um elemento transitório. Ainda que se falasse de nosso tempo, estava restrito aos padrões daquele tempo em sua glória devanecente. Eu sempre digo, se eu acreditasse em algum tipo de chave hermenêutica, eu não diria assim, Jesus é a chave hermenêutica. Eu não diria que Jesus é a chave hermenêutica. Jesus é a pessoa de toda a história, né, da Bíblia, do Antigo e Novo Testamento, certo? Os marxistas dizem lá, a revolução é o motor da história. Não, o motor da história é Jesus. Porque o que vai continuar na eternidade, depois que essa história humana acabar, será aquilo que foi realizado pela cruz. A cruz fará passar para a eternidade os elementos genuinamente eternos da trajetória humana. Então, Jesus é a pessoa principal da história, não apenas da Bíblia, mas da história da humanidade, daquilo que de maior e mais definitivo Deus vai fazer nesse mundo e nesse universo. Jesus é maior do que tudo. Então, não diria que Jesus é uma chave hermenêutica. Eu diria mais assim, que podemos entender o Antigo Testamento baseado no Novo Testamento, porque no Novo Testamento traz a revelação mais completa daquilo que era sombras no Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi derramado dentro do Novo Testamento, sendo o Novo Testamento aquele baú do escriba versal das Escrituras, que traz coisas novas e coisas velhas. Então, esse é o sentido maior do Novo Testamento, em cumprimento do Antigo. E o ministério do Espírito é aquele ministério de renovação, que é continuador da obra da cruz, como vimos lá em Romanos. O Espírito de vida, o Espírito de Cristo Jesus, o Espírito de vida que em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Esse é o ministério do Espírito, ministério de renovação e de verdadeira santificação. Não observâncias externas, não tábuas de pedra, mas verdadeira renovação operada nos corações. É isso que Paulo está falando aqui. E está se situando como ministro dessa nova dispensação, muito superior à de Moisés. Então, no versículo 12 a 18, diz assim: e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, mas os sentidos deles se embotaram, pois até hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado o que em Cristo é removido. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, como rosto desvendado, somos transformados para na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, Paulo enfatiza aqui que Moisés, ele era um ministro de uma aliança inferior, de uma aliança transitória. E aquele véu que ele trazia era parte dessa transitoriedade. De alguma maneira simbolizava essa transitoriedade do ministério dele, de uma glória que se desvanecia. Ele trazia aquele véu, mas o que aconteceu? Aconteceu é que eles se apegaram ao transitório. Na verdade foi isso, os judeus se apegaram ao transitório, né, que de alguma maneira os projetava. Até hoje estão nisso. Os judeus estão até hoje nisso, apegando-se ainda ao transitório. E ainda estão com o véu sobre os rostos. Porque esse véu de Moisés acaba sendo um símbolo de um véu que está no entendimento.
De modo que a glória verdadeira não é vista, a menos que esse véu seja tirado, o que só é retirado em Jesus, pelo Paulo vai dizer. Então aqui o fato de eles se apegarem às coisas externas foi um fator incapacitante do entendimento das coisas eternas. Esse sempre foi o problema dos judeus. O apego ao efêmero com a consequente perda do eterno. Isso aí lá no deserto, eles fizeram isso o tempo todo, jamais entenderam qualquer lição que Deus quis ensinar para eles. Você já disse antes aqui que eles não entenderam, eles comiam maná, mas não entendiam que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, porque era essa a lição espiritual do maná. Eles sempre faziam esse tipo de troca. E estão no deserto até hoje, continuando fazendo essa troca. Em Atos diz assim que eles estavam caminhando no deserto e em seus corações tornaram o Egito. Ainda caminhando fisicamente no deserto, eles não superaram o deserto. Eu falei exército. O deserto, né? Deserto. Tá? Eles não superaram o deserto, eles não superaram as provas do deserto e continuaram cativos dos termos do Egito em seus apegos carnais. Continuam na mesma situação até hoje, não mudou nada. Os judeus continuam ainda no deserto, porque o deserto ele só passa a ser uma fonte, uma torrente de água viva em Jesus. Apenas se a pessoa se tornar realmente em Jesus, como diz lá em João, né? João, lá no diálogo com a Samaritana, no capítulo 4, Jesus disse que aquele que acreditasse nele, ele se tornaria uma fonte de água viva. Essa potencialidade de ser fonte de água viva, mesmo em lugares ermos, é uma possibilidade que está em Jesus. Sem Jesus, o deserto é demasiadamente deserto, é demasiadamente seco, não retém água, não tem vida. E o Egito não é superado no deserto, sendo o deserto o próprio deserto. Sem essa força, sem essa rocha que mina a água verdadeira, sem beber dessa rocha, o deserto continua sendo deserto. E os judeus estão nisso até hoje. Como rejeitaram a rocha, como rejeitaram a pedra de esquina, continuam no deserto em todos os termos do que o deserto prefigurava em perda, em secura e tudo mais. Infelizmente, é o estado deles até hoje. Estão em um deserto permanente, né? O Romanos capítulo 11 tem uma passagem, nós já lemos aqui em Romanos capítulo 11, sobre a possibilidade dos judeus se converterem ainda, mas eu sempre digo para vocês, sempre entendi isso como um avivamento entre eles, não como assim, como alguma coisa ligada com o terceiro templo, com o fato deles estarem lá em Jerusalém, não tem nada, essas coisas foram todas transitórias, elas não têm nenhum conteúdo espiritual mais. Terra Santa, até hoje os evangélicos fazem isso. Vão lá em Israel, chamam aquele Terra Santa, né? Alguns até se batizam no Rio Jordão, essa bobagem toda aí. Mas é turismo religioso. O evangélico ir em Jerusalém ou o católico ir em Roma tem o mesmo peso espiritual, que é nenhum, porque não existe mais esse tipo de coisa. Pelo contrário, aqueles elementos transitórios da lei, aqueles elementos transitórios que eram encabeçados por tábuas de pedra, agora continua pela obra do Espírito em Jesus. Em Jesus. Porque apenas a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus é que é capaz de nos livrar da lei do pecado e da morte. Apenas esse translado é possível em verdadeira santificação. É por isso que Paulo fala, não somos que nem Moisés, e todos nós com o rosto desvendado, não colocamos véu nem nada, somos transformados pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor. A obra de santificação é a maneira pela qual a glória do Senhor vai aumentando em nós, porque é uma obra interna do Espírito de Deus. A nossa santificação, ela começa com o novo nascimento, que já é um translado, que já é uma ressurreição espiritual, e depois continua com a obra posterior do Espírito na santificação. Essa é a obra do Senhor dentro de nós, que é uma glória que vai aumentando, né? Paulo diz, ainda que o nosso exterior se corrompa, o nosso interior vai se renovando. Então, nós vamos realmente andando de graça em graça. Ainda que o nosso exterior se corrompa, mas há dentro de nós uma glória que sempre aumenta, uma graça que sempre aumenta. Isso é um elemento permanente, isso é um elemento que não desvanece, que vai sempre aumentando até a vinda do Senhor. Esse é o elemento permanente da graça de Deus. Aquilo que sempre o Espírito de Deus quis fazer no interior, nos corações,
e que agora foi possibilitada pela obra de Jesus na cruz. É disso que Paulo está falando, dos poderes do Novo Testamento, de verdadeira santidade, de verdadeira vida com Deus, de modo que em nós se concretiza aquela palavra que está lá no Antigo Testamento, que diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que o Senhor nos conduza até esse dia perfeito. Amém? Deus abençoe, irmão.